Após 5 anos lutando contra um câncer terminal, a última chama de vida de Kelvin foi extinta, e sua alma entrou no reino celestial. Tendo acidentalmente lhe dado uma vida tão miserável, a deusa da reencarnação decidiu apagar todas as suas memórias e as converteu em habilidades fragmentadas e poderes extraordinários, enviando-o para renascer em seu novo mundo. Ao mover seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebeu que não tinha memórias de sua vida anterior, mas o sistema de trapaça de Deus apareceu diante de seus olhos, e ao pressionar o início, a voz da deusa emanou da tela. Ele estava agora dentro de um mundo de fantasia com a classe mais rara, a classe de invocador de Rank S, e a deusa deu-lhe sua primeira missão de se inscrever na Guilda dos Aventureiros. Ao longo do caminho, a deusa Melfina revelou que ele passou 3 dias confessando seu amor por ela, então ela se apaixonou por ele e se tornou a primeira deusa a se tornar sua serva. Mas quando o mágico de Oz implorou para ver o quão atraente ela revelou que estava no nível 345, e que ele precisava subir de nível antes de ganhar pontos de mana suficientes para invocá-la. Assim que ele chegou à Guilda dos Aventureiros, Melfina o alertou para esconder sua classe, pois ele era o único invocador de classe S em sua nação e poderia causar uma guerra mundial por causa de seus poderes. Então, ele escondeu sua classe S para parecer comum e recebeu seu cartão de classe F por ser um fracasso feio e inútil. Para subir de nível, ele precisaria completar 10 missões em cada classificação, então decidiu caçar slimes azuis para sua primeira missão, esperando fazer de um deles seu primeiro familiar. Quando chegou à floresta, encontrou 3 vítimas para transformar em sua primeira invocação. Assim, ao usar sua habilidade única de avaliação de classe S, percebeu que precisava do consentimento deles para fazer de um deles seu familiar. No entanto, como os slimes não conseguiam falar, ele decidiu usar seu método peculiar de espancá-los até que fossem forçados a consentir. Hey yo, what the fuck? Mas quando ele avançou contra o slime, ele saltou para longe antes de pular para derrubá-lo, reduzindo metade de sua saúde com um único golpe. Mesmo assim, ele se levantou enquanto o slime continuava zombando dele, então ele avançou antes que o slime desviasse novamente e o atingisse várias vezes até quase drenar todos os seus pontos de vida. No entanto, ele agora havia descoberto a fraqueza do slime, e ao avançar, fingiu um ataque antes de usar seu impulso para girar de volta e acertar o slime com um golpe massivo que o jogou no chão. Embora tivesse perdido apenas 2 pontos de vida, ele agora conseguia forçá-lo a consentir, mas, ao levantar o braço para começar o feitiço, sentiu toda a sua energia sendo drenada. No entanto, o corpo do slime começou a se desintegrar, e enquanto sua alma começava a se combinar dentro do corpo de Kelvin, ele decidiu chamá-lo de Cloto antes de sentir um calor dentro do coração. Esta era a felicidade que seu slime sentia por ter recebido um nome, então Kelvin decidiu consumir o restante de seu MP para invocar Cloto, e havia completado sua primeira missão. Mas embora Kelvin não quisesse que Cloto matasse seus próprios semelhantes para subir de nível, o pequeno fogo era um selvagem canibal e estava animado para começar a caçar sua família. Algumas horas depois, eles localizaram os pais de Cloto. Assim, quando Kelvin saltou alto, ele usou sua magia de vento para cortar a mãe de Cloto, enquanto Cloto corria ao redor de seu pai até matá-lo. Ele havia se tornado significativamente mais forte por causa de sua habilidade de invocador de Rank S, pois ela lhe concede 100 pontos de habilidade para cada familiar que ele domestica. Então, após matar o terceiro slime, a missão deles estava completa, e ele agora tinha dinheiro suficiente para dormir em um motel de baixa categoria em sua primeira noite. Mas no caminho, ele encontrou um comerciante do mercado negro vendendo escravos, e ao olhar para uma elfa atraente, notou o olhar triste em seus olhos e decidiu ir embora. Algumas horas depois, ele chegou à pousada onde uma bruxa nojenta e gorda o recebeu. Ele percebeu que não havia banhos neste mundo. Melfina lembrou-o de que sua tia nojenta nunca tomava banho em sua vida anterior de qualquer maneira, assim como vocês, perdedores assistindo ao vídeo agora. Na manhã do terceiro dia em sua nova vida, Roxanne, droga programa errado. Deve haver uma grande razão pela qual eu sempre cometo esse erro. Quando Ruby o parabenizou por ser promovido ao nível E, os outros aventureiros começaram a suspeitar que ele estava trapaceando em suas missões. No entanto, Ruby o alertou para ter cuidado, pois muitos aventureiros morrem em sua primeira missão de nível E. Mas quando ele decidiu conseguir novos equipamentos antes de sua primeira missão, um idiota feio apareceu, apresentando-se como Kashu, um aventureiro de rank D. No entanto, todos os outros aventureiros sabiam que ele era um assassino de rank B, que atraía novos aventureiros para a morte mentindo para eles, mas estavam com muito medo de enfrentá-lo, já que ele era o mais forte da guilda. Então, quando ele pediu a Kelvin para se juntar a eles na derrota do Cavaleiro Fantasma Negro, Ruby gritou para que não aceitassem a missão, pois todos os aventureiros de rank D morreram tentando enfrentá-lo. Ouvindo essas palavras, Kelvin recusou o convite, mas após avaliar suas habilidades, percebeu que ele tinha o título de assassino. Então, decidiu desafiá-lo para uma corrida, com o vencedor sendo o primeiro a derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro, e disse que lutaria contra o chefe sozinho.
Confiante de que venceria, o idiota aceitou o desafio antes de decidir ir embora. No entanto, quando chegou em um beco, um perdedor que parecia estar lutando contra um vício debilitante por 30 anos chamado Gimmel, revelou que seu olho de avaliação de Rank C não conseguia ler as estatísticas de Kelvin. Ao mesmo tempo, um idiota gordo e retardado chamado Rogue achou que poderia esmagar Kelvin como os outros antes dele, excitando Kashu com a ideia de ser entretido. Naquela noite, depois de chegarem ao Castelo do Espírito, descobriram que todos os monstros mortos-vivos haviam sido derrotados, mas Kelvin apareceu naquele momento. Ao notarem seu cajado, pensaram que ele era um mago verde, mas Kelvin revelou que o Cavaleiro Negro estava do outro lado da porta e não queria que interrompessem sua luta. Afinal, ele havia descoberto que estavam planejando assassiná-lo, então estava disposto a enfrentá-los de frente. Embora os perdedores estivessem chocados, Kashu achou que Kelvin era um idiota por vir sozinho, e começou a se perguntar se Kelvin estava atrás da recompensa por seus homens. No entanto, Kelvin não fazia ideia de que havia uma recompensa por eles, mas como achava que era seu dia de sorte, ele disse à vaca gorda para atacá-lo. Perguntando-se quem estava sendo chamado de vaca, Rogue começou a correr em direção a ele, mas ao pisar em uma videira de lama, começou a afundar no chão. Com a videira de lama geralmente levando minutos para ativar, Cashel percebeu que eles haviam caído na armadilha dele, mas Gimmel achou que ele era inútil por não detectar sua magia. Quando Kelvin lançou o cortador de vento neles, Gimmel começou a fugir percebendo que morreria se enfrentasse ele. No entanto, quando Cashel começou a correr para o canto, Kelvin invocou Cloto diante dos olhos de Gimmel em sua nova forma como um slime evoluído, Glutônia. Então, enquanto o idiota inútil começava a correr de volta, Kelvin lembrou-se de como Cloto evoluiu para o lendário monstro da classe Quase Rei Demônio que uma vez destruiu nações ao lançar Gimmel contra a parede. Com toda a sua força, Rogue conseguiu se libertar com um soco, mas quando pensou que poderia enfrentar o slime, ele o prendeu instantaneamente. Então Cashel decidiu avançar para o ataque final. Com todos os homens inconscientes, Kelvin decidiu entrar na segunda sala e viu o Cavaleiro Fantasma Negro diante dele. Ativando seu olho de avaliação, Kelvin descobriu que ele era um Cavaleiro Negro de nível 53 e desejava tê-lo em seu grupo. Então, esperando se tornar mais forte, ele disse ao Cavaleiro que estava ali para derrotá-lo e subjugá-lo para se tornar seu familiar. No entanto, o Cavaleiro Idiota passou as próximas horas revelando que ele foi o primeiro perdedor a realmente falar com ele, e que ele só desenvolveu uma personalidade há alguns dias. Enquanto Kelvin se perguntava se este mundo estava cheio de idiotas mentalmente perturbados, Melfina lembrou-o de que estavam ali para torná-lo um familiar. Mas, embora o cavaleiro já tivesse perdido seu rei e seu país anterior, ele só estava disposto a servi-lo se fosse um mestre poderoso, então decidiu aceitar o desafio. E enquanto se enfrentavam, ele revelou que seu nome era Gerard. Enquanto o pior CGI de todos os animes transformava o campo de batalha, Kelvin avançou, lançando um tiro de vento, mas Gerard desviou e conseguiu segurar o Slim. Percebendo que Gerard tinha olho da mente, Gerard ordenou que Kelvin parasse de se conter. Então, ao ativar a muralha de terra, seu slime se autodestruiu, mas Gerard desferiu um golpe que destruiu sua parede com um único ataque. Percebendo que teve sorte de estar vivo, Kelvin lançou o Fendabissal para desequilibrá-lo, mas Gerard retaliou com um golpe que quase matou Kelvin. Assim, quando Cloto o perfurou com uma espada, Gerard conseguiu se defender, mas quando Kelvin tentou suprimi-lo com um feitiço de pressão de ar, as memórias internas de Gerard começaram a retornar. Ele se lembrou de que um mensageiro elfo havia visitado seu reino, ordenando que o rei o servisse. Mas depois que o rei recusou suas exigências, uma terrível praga matou toda a sua nação. Sua esposa implorou para que ele levasse a filha antes de perder a vida. Então, com fantasmas sendo a única coisa que restou, ele começou a escapar do inferno que se tornou seu país. Mas mesmo tendo conseguido partir, seu cavalo morreu alguns dias depois, e ele já havia atingido seus limites há muito tempo. Com seus poderes despertos, Gerard destruiu a barreira de Kelvin, mas quando Kelvin conseguiu prendê-lo com outro feitiço de pressão de ar, ele finalmente criou a abertura de que precisava. No dia seguinte, ele apresentou um fragmento da armadura de Gerard para sua recompensa, de modo que quando Ruby confirmou que era real, todos os aventureiros inúteis começaram a se perguntar como ele conseguiu derrotá-lo, e ainda derrotou o grupo nojento de Cashel sozinho.
Mas quando Ruby disse a Kelvin que ele seria instantaneamente promovido ao Rank D, ela esperava que ele mostrasse a ela o que o D realmente significava. No entanto, Kelvin achava que ela era superficial demais para o desenvolvimento do enredo. Enquanto Gerard pensava que Ruby seria uma adição perfeita para seu harém, Melfina gritou que ela era sua única esposa. Mas naquele instante, Kelvin encontrou o mestre da guilda, e quando ele disse que seu nome era Léo, ele se perguntou se ele havia reencarnado de outro mundo. Com sua habilidade de olho de avaliação sendo de Rank A, Kelvin percebeu que ele conseguia ver diretamente através de suas estatísticas, e sabia que estava ferrado por não ter sido cuidadoso. Enquanto estavam dentro do escritório dele, Léo sabia que um aventureiro fraco não teria sido capaz de derrotar Cashel, muito menos o Cavaleiro Fantasma Negro sem um grupo, e viu através de sua habilidade de invocador de Rank S. Mas com seu segredo já exposto, a voz de Gerard disse-lhe para manter sua posição, pois ele precisava criar aliados poderosos que conhecessem seus poderes, para que pudesse se tornar ainda mais forte. Então, sem outra escolha, Kelvin decidiu admitir a verdade e se perguntou o que Léo realmente queria. Assim, quando Léo começou a dizer que queria um amigo, ele explicou que uma vez conheceu um grupo de heróis reencarnados de outro mundo. Mas Kelvin nunca percebeu que havia outros como ele. Quando Léo continuou dizendo que eles eram os heróis do Santo Império de Durames, ele explicou que a sacerdotisa de Durames os havia convocado após ouvir a profecia de Deus, e revelou que o Rei Demônio em breve seria revivido. Todos os monstros em todo o continente tinham se tornado violentos por causa de sua ressurreição, e ele achava que era o mesmo motivo pelo qual o Cavaleiro Fantasma Negro era tão forte durante a batalha deles. Quando Kelvin percebeu que Léo queria que ele protegesse a cidade dos monstros, Léo disse que pagaria pelo trabalho, e até prometeu aumentar seu rank enquanto lhe dava toda a liberdade que ele quisesse. Essas palavras eram tudo o que Kelvin queria ouvir, então, ao concordar em ajudá-lo, ele apertou sua mão. Mais tarde naquele dia, a gorda recepcionista do motel chamada Claire o parabenizou por ter sido promovido, e a velha nojenta revelou que a notícia havia se espalhado por toda a cidade. A caminho do seu quarto, Gerard se perguntou se aquela gorda era mais uma de suas conquistas, mas quando Melfina começou a chorar, ele disse que a cadela gorda provavelmente era mais bonita do que ela, de qualquer forma. Alguns minutos depois, enquanto Kelvin almoçava em seu quarto, ele se lembrou das palavras de Léo sobre o Rei Demônio, mas Melfina disse-lhe que era trabalho dos heróis derrotá-lo para que ele pudesse aproveitar sua nova vida. Ao lembrar-se de sua batalha com Gerard, ele pensou que teve sorte de ter sobrevivido por pouco, e convocou Cloto naquele momento. Ele tinha guardado seu dinheiro dentro da habilidade de inventário de Cloto. Então, enquanto saía, a voz de Gerard perguntou para onde ele estava indo. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. Embora Gerard pensasse que iria usá-la para o desenvolvimento da trama, Kelvin revelou que era apenas para melhorar sua festa, pois já havia alguém que havia chamado sua atenção. Como sua batalha com Gerard foi muito acirrada, ele precisava de uma escrava que nunca tivesse sido tocada por outro mestre para que pudesse forçá-la a escolher os pontos de habilidade que a tornariam a aliada mais forte para suporte de retaguarda, e até mesmo destruí-la. No entanto, ao entrar no beco dos escravos, ele viu um homem inútil em chamas, mas o comerciante conseguiu salvar sua vida patética. Quando o vagabundo ficou irritado porque estava vendendo uma escrava amaldiçoada, Kelvin percebeu que era a mesma elfa que ele tinha visto. E o idiota feio começou a explicar que ela tinha uma maldição terrível que queimava qualquer um que a tocasse. Então, quando Kelvin ativou seu olho avaliador, ele descobriu que ela tinha a maldição do Rei Dragão de Fogo e notou que seus pontos de habilidade nunca foram usados. Perguntando-se qual habilidade ele precisava para quebrar a maldição dela, Melfina revelou que ele precisava do feitiço Bênção Sagrada, e precisava alcançar o rank A em Magia Branca. What did he say? Quando o sol estava se pondo, o comerciante gritou com a loira por ser uma escrava tão inútil e patética. Mas Kelvin voltou naquele momento, perguntando se ainda podia comprar aquela vadia feia. Ao ficar chocado com essas palavras, ele se perguntou por que ele iria querer uma elfa amaldiçoada e inútil. Mas Kelvin usou sua coragem e deu-lhe uma bolsa de moedas de ouro. Logo, o cabeça de cogumelo começou a dizer à elfa que Kelvin era seu novo mestre. Então, ao olhar para o céu aberto pela primeira vez na vida, ela começou a segui-lo. Depois de entrarem em outro beco, ela tentou agradecê-lo por comprá-la e disse que seu nome era Éfil. Então, quando Kelvin também se apresentou, ele pediu para ela se juntar ao seu grupo e lutar ao seu lado. Mas quando ela tentou avisá-lo sobre sua maldição e disse que tinha sido escrava desde que nasceu, começou a chorar, pois nunca conheceu seus pais. Quando Kelvin se aproximou para confortá-la, ela se afastou, chorando que não queria machucar mais ninguém.
Embora ele não soubesse pelo que ela passou, prometeu nunca mais deixá-la sofrer e segurou suas mãos, dizendo que sua maldição agora estava quebrada. Naquela noite, depois que Kelvin voltou para a pousada, o gordo notou Efil parada atrás dele, mas Kelvin pediu a Claire se ela poderia pegar suas roupas depois do jantar. No entanto, Claire disse a ele que não estava administrando uma sopa beneficente e disse que mudaria Efil antes que ela pudesse comer. Com medo de queimar a mulher inútil e fazer um favor ao mundo, Efil tentou tocá-la lentamente primeiro. Então, ao perceber que seu corpo não estava envolto em chamas, decidiu segurar sua mão. Antes que percebesse, Claire puxou suas mãos para dar-lhe um banho adequado e saiu da sala. Com a lua no céu, Kelvin continuou esperando na mesa, mas o gordo finalmente chegou e chamou Efil para a sala. Mais tarde naquele dia, eles jantaram juntos, e ele passou o resto da noite apresentando-a a Gerard e Clofo antes de fazê-la escolher as passivas de taxa de crescimento duplo e pontos de habilidade duplos para torná-la poderosa. No entanto, ele permitiu que ela escolhesse o resto de suas habilidades, esperando que ela aprendesse a tomar decisões por conta própria. Mas embora tudo estivesse bem, ainda havia um problema. Com Claire sendo a maior mestre de enredos de todos os tempos, ela fingiu que não havia outras camas na pousada. Mas seu invocador negro da noite continuava sendo convocado, mesmo que ele não estivesse pronto para pagar pensão alimentícia. Mas do outro lado do mundo, uma garota atraente estava sendo mantida refém por um demônio. À medida que as semanas passavam, Kelvin e Efil derrotavam monstros para subir de nível. E Efil usou seus pontos de habilidade em arco e flecha e habilidades de visão à distância. Então, quando Gerard conseguiu parar uma árvore sábia, ela disparou uma flecha flamejante que explodiu o monstro. A combinação de sua arquearia de alto nível e a graça do dragão de fogo deu a ela uma técnica original, e Gerard se perguntava como ela estava destruindo monstros vestida de empregada. Mais tarde naquele dia, depois que voltaram para a guilda, Ruby disse a Kelvin que ele poderia fazer o exame de promoção de rank após completar mais um trabalho, e Efil estava animada que Kelvin alcançaria o rank A em uma semana. No entanto, quando Ruby começou a dizer que havia uma nova padaria saborosa na cidade, ela perguntou a Efil se queria ir com ela. Mas embora estivesse animada para ir, ela pediu a Kelvin para acompanhá-las. Então, como Ruby disse a ele que seria rude recusar o pedido dela, o professor de Risika Quântica decidiu aceitar. Mas todos os outros fanáticos estavam com inveja porque ela conseguiu um encontro com ele. No dia seguinte, depois que Kelvin chegou ao local, ele percebeu que tinha sido armado para um encontro. Mas quando Ruby chegou, Kelvin ficou feliz em ver a cadela mais feia do reino no seu dia de folga. Naquele momento, Efil também chegou, e enquanto ela brilhava diante de seus olhos, Kelvin esqueceu como falar, antes de se desculpar dizendo que sempre tinha shampoo nas calças. No entanto, Ruby achou que ela era muito fofa, e ao notar o quão redonda e rechonchuda ela era, começou a desenvolver o enredo de Efil no meio da rua. Enquanto começavam a comer, Efil tentou dar seu bolo para Kelvin. Mas quando 3 homens os notaram, ficaram com ciúmes, pois nenhuma mulher jamais os desejaria. Ao mesmo tempo, Ruby tentou dar a Kelvin seu próprio bolo. Então, enquanto as mulheres estavam felizes que até a feiosa da Ruby encontrou um homem, Kelvin sugeriu que guardassem os bolos para o motel. Mas todos pensaram que ele estava levando-os para casa para bater os bolos. Nesse momento, apareceu um baixinho feio e gordo, dizendo que plebeus não deveriam se envolver em romance, enquanto seu guarda chutava a mesa deles. Quando Kelvin se perguntou quem eram esses feiosos, o guarda apresentou o anão inútil como Tabra, o terceiro príncipe de Trizen. No entanto, quando Tabra ordenou que seus homens capturassem as garotas, Kelvin lançou um contra a parede antes de lançar o segundo. Ele percebeu que os perdedores eram na verdade de rank, e então usou a pressão do ar para conter Tabra. Quando ele perguntou por que ele veio, Tabra tentou mandá-lo beijar seu traseiro, mas Kelvin o forçou a cair sobre seus próprios anúncios. Eventualmente, o gorducho admitiu que queria conhecer Léo, tendo ouvido falar sobre o poderoso aventureiro que estava na cidade, e admitiu que queria que o aventureiro o servisse. Percebendo que ele era a pessoa que Tabra procurava, Kelvin o deixou inconsciente. Mas ao começar a sair, Efil achou que seu papai era incrível. No Império Sagrado de Garames, a sacerdotisa da catedral chamada Colette convocou Melfina e revelou um orbe mostrando as estatísticas dos heróis. Ao pedir seu oráculo, Melfina disse a ela que sentia uma presença maligna do continente ocidental e a orientou a enviar os heróis para lá, mas a advertiu para mantê-los longe de Part.
Quando ela desapareceu, os heróis chegaram, perguntando-se o que aconteceu, mas a obsessiva Colette já tinha atingido o clímax após ouvir a voz de Melfina. De volta a Parth, Kelvin percebeu que Efil estava acordada, mas quando ela começou a se perguntar se não era atraente o suficiente para ele, começou a chorar. Enquanto admitia que o amava como homem, ela pensou que ele era o único que lhe permitia sentir calor humano. Enquanto suas palavras a faziam feliz, ela desceu e começou a fazer sexo oral nele, mas ele se perguntou por que diabos ela estava fazendo sexo oral no peito dele. No entanto, ele percebeu que precisavam de uma casa em breve, pois seu invocador negro não poderia sobreviver a mais noites como essas. Na manhã seguinte, ao observarem as estatísticas dos heróis, Kelvin percebeu que eles eram realmente fracos e patéticos. Mas enquanto ele se perguntava o que diabos eles estavam fazendo desde que foram convocados, a bruxa feia começou a lhe dizer que a guilda estava chamando por ele. Então, ao visitar o escritório de Léo, o mestre da guilda revelou que um demônio foi encontrado dentro de uma masmorra de classificação D e que estava selado lá dentro. Mas embora Kelvin estivesse hesitante, Léo revelou que estava tendo dificuldade em limpar uma bagunça internacional causada por um perdedor feio que espancou o príncipe Tabra. Então, ao perguntar novamente se ele aceitaria o trabalho, Kelvin aceitou instantaneamente e pensou que Léo era o verdadeiro demônio. No dia seguinte, ele chegou à cabana com seu grupo, e quando Gerard abriu a entrada da masmorra, Efil lançou uma esfera amarela para iluminar o caminho. Enquanto desciam, caminharam pela masmorra por horas, mas perceberam que nenhum monstro estava à vista. Eventualmente, chegaram a uma porta, mas quando Kelvin revelou que podia sentir duas formas de vida lá dentro, pensou que uma era fraca enquanto a outra era ameaçadora. Ao entrarem, notando as caveiras ao redor, viram uma garota demônio inconsciente, mas o verdadeiro demônio os recebeu. Ele lhes disse que era o Arquidemon Victor, então quando Kelvin percebeu que até mesmo demônios menores eram de classe B, ele ficou animado por finalmente ter uma luta de verdade e se perguntou quem era a garota. Mas Victor selou todo o andar. Ele lhes disse que ela era a filha do Rei Demônio e explicou que o Rei Demônio havia mantido sua existência em segredo por causa de todos os seus inimigos. Enquanto ele avançava em direção a eles, colidindo com o escudo de Gerard, a força o fez recuar. Mas ao explicar que sua habilidade de gula lhe permitia roubar as características de quem ele comia, Kelvin percebeu que ele pretendia roubar suas características humanas para quebrar o selo e trazer de volta a garota como a nova Rei Demônio. Usando sua magia, Kelvin atacou o demônio com uma pressão de ar, mas ele a dispersou facilmente, revelando que na verdade pretendia também devorar a garota demônio e se tornar o novo Senhor Demônio. Notando que Kelvin estava sorrindo novamente, ele e o demônio exigiu saber por quê, então Kelvin admitiu que nunca tinha encontrado um inimigo tão forte quanto ele, e como o pensamento o deixava animado, Efil achou que ele tinha se tornado um viciado em batalhas. Assim, quando Victor decidiu despertar o exército de Hades, ele estalou os dedos para forçá-los a atacar. Mas Kelvin os aniquilou com um tiro de vento enquanto Gerard afastava os outros. Enquanto ele lançava uma explosão para obliterar outro grupo de demônios, mais continuavam a aparecer, então ele trabalhou junto com Kelvin para aniquilá-los. No entanto, Victor estava apenas começando e socou o chão para criar uma cortina de fumaça. Mas Gerard conseguiu aparar o ataque dele, e enquanto o cortava, Kelvin conseguiu evadir seu assalto. Ao mesmo tempo, Gerard continuou atacando o demônio, mas ao socar seu escudo, ele aumentou seu poder de fogo para afastá-lo, e Kelvin percebeu que Gerard não era páreo para ele. Nesse momento, Victor preparou um segundo ataque. Mas quando Kelvin conseguiu desviar, ele ordenou que Cloto imobilizasse sua mão, mas quase escapou de ser explodido. Imediatamente, Kelvin liberou o Santuário da Glória para conter o demônio. Assim, quando Gerard voltou para se juntar à batalha, Victor começou a tentar se libertar da amarra. Percebendo que ele era forte demais, Kelvin liberou Voltex Edge na espada de Gerard. Assim que ele avançou, Efil se materializou atrás do demônio, preparando sua flecha de fogo. Quando ela disparou, Victor a parou com a mão, mas Gerard o golpeou com sua espada, arrancando seu braço. No entanto, com a contenção já quebrada, Kelvin ordenou que seu grupo recuasse, mas o demônio revelou que estava apenas começando. Diante de seus olhos, ele começou a se transformar em um Jin Scrimmage, mas quando Kelvin quis parar a transformação, ele lançou Detonação Fendida, e Efil liberou uma Hidra de Pyro. Mesmo assim, Victor os repeliu, mas quando o ataque de Gerard finalmente fez impacto, Kelvin percebeu que Victor já havia completado sua transformação. Sabendo que seu ataque seria o próximo, Kelvin disse a Gerard para aumentar sua habilidade de lealdade. Então, quando o demônio voou em direção a eles, destruindo a barreira para atacar Gerard, ele mal conseguiu apará-lo. Imediatamente, ele o atacou, mas Victor o derrubou, antes de ser atingido por uma flecha. Com Efil pronta para cobri-lo, ela disse a Gerard para não desistir e começou a repelir Victor com flechas. Assim, quando Gerard entrou na luta novamente, forçando Victor a recuar,
Efil o atacou mais uma vez, e Cloto liberou dezenas de armas amaldiçoadas para enfraquecê-lo. Querendo aproveitar a vantagem, Kelvin lançou uma lança radiante, e Efil apoiou com uma flecha de chamas enquanto Cloto liberava uma explosão de energia. O ataque combinado fez Victor perceber que estava ferrado. Então, enquanto o lançava contra a parede, ele avistou a coluna caindo, mas conseguiu salvar a garota de ser esmagada. No entanto, isso consumiu cada gota de sua força. Então, ao admitir a derrota, Kelvin exigiu saber a verdade, tendo percebido que ele nunca teve a intenção de realmente comer a filha do Rei Demônio. Quando Victor decidiu admitir que foi nomeado para ser o guardião dela 700 anos atrás, ele disse que a vigiou em segredo e explicou que o herói havia destruído o castelo do Rei Demônio. No entanto, o rei havia colocado um selo para proteger sua filha de seus outros inimigos, mas esperava que um humano bondoso eventualmente a resgatasse. Victor aguardava o dia em que a princesa, Seira, governaria como o novo Rei Demônio, mas com seus planos fracassados, ele pediu a Kelvin para adicioná-la ao seu grupo, dizendo que ela estava acordada e já os estava ouvindo. Mas embora Kelvin tenha oferecido torná-lo seu servo também, o demônio recusou, dizendo que era tarde demais e que ele só poderia servir ao Senhor Demônio. Seu único desejo era que ela visse o mundo em paz. Então, enquanto sua alma deixava seu corpo, o feitiço se quebrou pelo chão. Sem pensar duas vezes, Kelvin percebeu que precisava limpar essa bagunça. Então ele quebrou o selo da garota e milhares de bolhas se combinaram para formar um gancho que convergiu com a alma de Seira. Mas quando ela acordou naquele momento, começou a chorar por Victor ter sacrificado sua vida por ela. Alguns minutos depois, eles emergiram da barreira. Então, quando um homem chamado Urd apareceu diante deles, Kelvin disse-lhe que haviam matado o demônio. Quando Efil revelou sua armadura como prova, Urd perguntou quem era a bruxa feia. Então Kelvin disse-lhe que ela estava possuída por um demônio, mas estava realmente feliz que seu anzol mágico estava escondendo sua verdadeira identidade. No entanto, Gerard começou a tremer como um viciado. Então, depois de ir a um lugar secreto, Gerard emergiu do vazio, tendo evoluído para um comandante cavaleiro abissal, um dos chefes de Rank S mais poderosos de masmorras. Mesmo assim, ele viu Seira sorrindo pela primeira vez, mas quando ela perguntou se ele estava bem em ter a filha do Senhor dos Demônios em seu grupo, ele revelou que havia elevado seu feitiço de ocultação para o Rank S, e prometeu sempre protegê-la. Quando eles entraram na cidade, Seira ficou animada ao ver todas as pessoas e revelou que era a primeira vez dela fora, mas Kelvin disse a Efil para cuidar dela. Naquela noite, quando Kelvin voltou da guilda, percebeu que Ruby tinha organizado uma festa para celebrar sua promoção para o Rank A, e eles beberam suco de uva PG a noite toda. Então, enquanto todos tinham desmaiado, Seira sentou-se sozinha do lado de fora, lembrando-se da promessa que fez com Victor de um dia ver o mar. E como ela estava feliz por finalmente ver o mundo exterior, desejava um dia ver montanhas e outros continentes, e até mesmo visitar o mar, enquanto Kelvin estava feliz em saber que ela estava melhor agora. Alguns dias depois, eles partiram em uma jornada para o reino vizinho, e Seira estava animada para finalmente ver o mundo exterior com um rio próximo. No entanto, ao sentir que estavam sendo observados, uma garota pulou na estrada, forçando a carruagem a parar, e um grupo de homens apareceu da árvore. Eles eram um infame bando de ladrões chamado Vento Negro. Mas quando Kelvin ativou seu olho avaliador, ele descobriu que eles eram perdedores de nível 30, Rank D, e disse a Seira para acabar com eles. Assim que ela saltou para fora, o líder começou a dizer que ela teria um bom preço no mercado de escravos. 了解。姉ちゃんいいことしようぜ。お断りよ。 No entanto, o líder achou que ela teve sorte e ordenou que os outros atacassem ao mesmo tempo, mas todos foram derrubados com sacos de merda inúteis. E quando o maior idiota tentou atacar por trás, ela bloqueou com a mão, superando facilmente seus status de força de nível 200. Enquanto Seira se perguntava para onde seu sorriso tinha ido, ela os amarrou, mas a vadia feia começou a dizer que ela não era páreo para o chefe deles de nível 70. Então Kelvin exigiu saber mais sobre ele. Algumas horas depois, eles chegaram ao destino, o país aquático de Torak, mas Kelvin achou que parecia uma versão favelada do Japão. No entanto, Seira estava feliz por finalmente poder visitar o mar e pediu a Kelvin para ensiná-la a usar uma prancha de surf. Mas como não havia pranchas de surf neste mundo, ele percebeu que o corpo dela faria o trabalho. Naquela noite, eles chegaram à guilda da cidade, e quando a mestre da guilda se apresentou como Mist, ela agradeceu por capturarem os bandidos. No entanto, ao revelar que os guerreiros anteriores que derrotaram os antigos bandidos assumiram a posição como os novos, ela disse que eles estavam sequestrando pessoas, e até mesmo se envolvendo no comércio de escravos. Querendo acabar com todos eles, Seira começou a se perguntar onde eles estavam. Então Mist revelou que eles estavam dentro da cidade. No entanto, o líder deles era considerado um herói nacional, e ela pensou que um único acidente poderia criar um conflito internacional.
Nesse momento, Kelvin decidiu usar comunicação por pensamento e perguntou a Sierra se suas habilidades de detecção estavam captando um grupo de 4 aventureiros poderosos. Quando Sierra lhe disse que podia sentir uma presença forte na entrada da cidade, ela pensou que eram aventureiros de nível 50, mas Kelvin achou que era seu dia de sorte. Então, quando ele disse a Miss que eles deviam deixar o grupo de heróis fazer todo o trabalho, os heróis chegaram ao mesmo tempo. Poucos minutos depois, Miss lhes disse que precisava de ajuda para lutar contra bandidos, mas quando o herói inútil chamado Touya ficou ansioso para eliminá-los, Setsuna tentou lembrá-lo de que eles foram enviados para outra cidade. No entanto, Tomato Head começou a dizer que era dever deles trazer paz resolvendo os problemas de todos, mas Setsuna percebeu que ele estava prestes a levá-los direto para a morte. Antes da chegada deles, Kelvin havia pedido a Misty para mentir para os heróis e prometeu salvar os escravos, mas queria lutar com alguém antes de deixar este país. Enquanto isso, em uma masmorra, um grupo de garotas estava acorrentado como escravas, mas como Hisoka queria sentir sua adaga roçando nas garotas, ele tentou desenvolver um enredo de isekai com as escravas. No entanto, Kelvin e seu grupo apareceram naquele momento. Então, quando o Shitstein percebeu que eles derrotaram sua outra unidade, ele tentou sacar sua espada, mas Gerard o socou contra a parede. Ao mesmo tempo, o resto dos bandidos estava em uma reunião. Então, quando o líder chamado Kristoff revelou que sua primeira unidade havia sido eliminada enquanto caçava escravos, uma vadia magricela começou a ameaçá-lo para proteger seu segredo. Nesse momento, a porta se abriu, revelando a cara de merda do Hisoka, mas ele desmaiou instantaneamente. Naquele momento, Kelvin e seu grupo partiram para o ataque e o soco de Sierra quebrou o bastão da vadia feia. Mas Kelvin decidiu recuar. Ele percebeu que Kristoff era o herói nacional, mas quando Kristoff tentou dizer que iria esmagá-lo, Kelvin não se importou com o quão poderoso ele era, pois não passava de uma missão secundária. Ao mesmo tempo, o grupo de heróis chegou à masmorra, mas ao perceberem que estava deserta, começaram a se perguntar se outro grupo de aventureiros havia se livrado dos bandidos. Ao mesmo tempo, Kelvin estava ficando animado para vê-los. No entanto, Miyabi revelou que algo enorme estava atrás da porta. Assim, quando Touya sacou sua espada e entrou, eles viram Cloto diante de seus olhos e Touya apontou sua espada para ele. Mas uma garotinha conseguiu detê-lo, explicando que o Slim era o animal de estimação do homem que os salvou e os avisou para não o maltratarem. Percebendo seu erro, o idiota feio decidiu se desculpar e revelou que eles eram os heróis de Durames. Assim, enquanto os escravos ficaram felizes ao ouvir essas palavras, Nana ouviu a voz de Cloto e explicou que ele foi ordenado a proteger as pessoas que foram sequestradas. Touya pensou que os aventureiros tinham um domador em seu grupo, mas a Milf Quente pediu-lhes para apoiar os aventureiros, dizendo que o líder dos bandidos ainda estava vivo. Imediatamente, o grupo dos heróis começou a correr para a última sala. Mas ao verem os bandidos inconscientes lá dentro, o idiota sem noção pensou que estavam atrasados demais, pois assumiram que os bandidos eram os aventureiros. Assim, ao se depararem com o grupo de Kelvin, Touya pensou que eram o Vento Negro, e com Kelvin querendo provocá-los, ele começou a dizer que as pessoas à sua frente eram um grupo patético de aventureiros de rank A e esperava que fossem mais interessantes. Imediatamente, Touya sacou sua espada, dizendo que o trabalho deles era proteger as pessoas dos bandidos e jurou derrotá-los em nome da justiça. No entanto, Kelvin disse a ele que eles precisavam ficar mais fortes primeiro e sugeriu que ele lutasse contra os 4, com o perdedor concedendo aos vencedores qualquer desejo. Percebendo que tinham a vantagem, Miyabi tentou dizer que isso era inaceitável. Então Touya disse que eles não podiam lutar como covardes e ofereceu-se para lutar sozinho. No entanto, Setsuna o alertou de que Kelvin era perigoso e sugeriu que lutassem juntos. Assim, quando os outros concordaram, o Cabeça de Tomate decidiu aceitar o desafio. Logo começaram a planejar a batalha, e Kelvin ficou encantado que seus planos estavam funcionando perfeitamente, pois ele queria ajudá-los a se tornarem mais fortes. No entanto, Gerard achava que ele estava com a cabeça bagunçada, mas Sierra desejava poder participar da ação. Como Efil achava que era perigoso, ela tentou avisar Kelvin para ter cuidado, mas o Cabeça Dura estava confiante de que venceria e revelou seu novo item, o Devorador de Habilidades. Ao mesmo tempo, a visão de seu corpo inútil estava deixando Touya mais irritado, e ele prometeu não perder a luta. Naquele momento, ele convocou sua Fada da Luz para lhe emprestar poder. Então, enquanto Setsuna convocava sua Fada do Vento para apoio, Nana chamou sua Fada da Água, enquanto Miyabi invocou sua Fada das Trevas para assistência. Quando Touya avançou, Kelvin lançou Lança Radiante em sua direção, mas Setsuna se perguntou por que ele era tão forte antes de desferir seu próprio ataque. Ao mesmo tempo, o dragão de estimação de Nana soltou um sopro de chamas, mas Kelvin desviou e apareceu atrás de Miyabi. Usando seu Skill Eater, ele começou a copiar suas habilidades mágicas enquanto listava o maior clímax de sua vida, e Gerard percebeu que o item foi feito da armadura de Victor. Mas Sierra explicou que ele só podia copiar uma habilidade de cada vez. Quando Kelvin revelou que havia copiado a habilidade de pensamento paralelo de Nana, Touya começou a correr para um ataque.
mas ele saltou por cima dele, recuando facilmente. Ao mesmo tempo, Nana lançou cura de luz em Miyabi, mas quando perceberam que ela ainda estava doente, Tuya exigiu saber o que Kelvin fez e continuou atacando. No entanto, Kelvin achou que ele era tolo por abandonar os outros, mas quando Tuya derrubou sua espada dizendo que era melhor do que ele, Kelvin percebeu que não era páreo com a espada. Com Tuya querendo pressionar a vantagem, ele tentou se aproximar, mas Kelvin a parou com a mão, e a força o repeliu alguns centímetros para trás. Mesmo assim, ele voltou novamente, tendo seu ataque aparado. Mas, enquanto continuava o ataque com suas habilidades de espada de Rank S, Kelvin começou a acertá-lo com 1000 socos enquanto Sierra revelou que ele estava usando sua habilidade de artes marciais de Rank S. Enquanto seus golpes sobrecarregavam Tuya, Setsuna avançou para dar apoio, mas Kelvin convocou uma enorme parede para protegê-lo. Sem hesitar, Setsuna ativou seu golpe Zenitsu, e lançando-se alto, cortou a parede com um único golpe. No entanto, Kelvin aproveitou a abertura para avançar contra ela, mas quando Tuya correu, Kelvin lançou uma explosão de energia para consumi-los. Felizmente, Tuya conseguiu protegê-la, mas quando perceberam que ele estava sangrando, Nana se ofereceu para curá-lo. No entanto, Tuya começou a dizer que era seu dever derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo, mas Setsuna deu-lhe um tapa para reiniciar seu cérebro. Enquanto ela dizia ao idiota para pensar em si mesmo, Kelvin achou que a questão estava se transformando em uma cena de confissão romântica brega, mas Setsuna se perguntou por que Tuya nunca usava o cérebro. Ao mesmo tempo, Nana concordou que ele era um idiota sem cérebro, mas Miyabi sugeriu que trabalhassem em equipe. Então, enquanto Setsuna o lembrava de que ele não era o único herói, Kelvin prometeu usar o cérebro a partir de agora. 俺たちは4人で勇者だ。もういいのか? No entanto, Kelvin tinha se cansado da novela deles, então quando Tuya disse que estavam prontos, uma luz de fada explodiu em seu rosto, mas Kelvin achou que estavam ficando espertos. Nesse momento, Nana lançou o laço de gelo para prender seu pé e Miyabi o suprimiu com uma forte pressão. Quando Tuya e Setsuna avançaram ao mesmo tempo, Kelvin os afastou com um golpe, mas Tuya sabia que só estava vivo por causa do escudo da fada de luz. Enquanto Kelvin lançava um feitiço de magia branca para restaurar sua visão, ele ficou feliz que eles aprenderam a coordenar seus ataques, mas os heróis se perguntaram como ele estava ileso. Querendo ensiná-los, Kelvin começou a dizer a Nana e Miyabi para seguirem com feitiços de ataque, mas Miyabi disse que nunca o perdoaria por sua humilhação. Ignorando seu rosto inútil, Kelvin disse a Setsuna para usar Caminhada Celestial em seus ataques, dizendo que ela era muito previsível, e se perguntou quando Tuya usaria sua habilidade de empunhar duas armas. Percebendo que tinha a habilidade de avaliação, Tuya ficou determinado a liberar toda a sua força e soltou sua segunda lâmina. Imediatamente, ele correu em sua direção, e enquanto Setsuna estava pronta para apoiá-lo, Nana lançou flocos de neve em Kelvin, formando grandes cristais e eventualmente o prendendo no topo. Ao mesmo tempo, Miyabi invocou um Ogre da Morte Sombria e lançou Lança Sombria em sua direção, mas Kelvin invocou um Guardião de Adamantina para parar o ataque. Quando os heróis notaram o segundo golem, Kelvin os direcionou para cobri-lo e ativou um novo feitiço que lhe permitiu criar feitiços proibidos. Enquanto ele começava a criar encantamentos para o novo feitiço, com sua mente calculando milhares de palavras por segundo, usando a habilidade Pensamentos Paralelos de Nana, Setsuna ficou desesperada para detê-lo e cortou os golems instantaneamente. No entanto, Kelvin lançou Radiance Crossfire para quebrar todos os cristais, revelando que ele podia analisar qualquer feitiço com seu olho avaliador. Mas quando Setsuna tentou utilizar Heaven's Walk e correu em sua direção, Kelvin a socou nas costelas. Nesse momento, ele desviou do ataque do ogro, mas ao evitar outro, nocauteou Miyabi, forçando o ogro a se dispersar. Mesmo assim, Nana achou que poderia causar dano nele e lançou-se com um escudo de gelo, mas Kelvin liberou Glory Sanctuary, imobilizando-a no ar antes de atingi-la com um Hyper Impact. Por sorte, Tuya salvou-a de bater no chão, e à medida que sua raiva crescia, ele começou a se atacar sem pensar, mas Kelvin esmurrou o rosto inútil dele, deixando-o inconsciente. Ele disse a Tuya que a única maneira de proteger o mundo era ficar mais forte, e disse que nunca cresceria reclamando como um idiota sem valor. Mais tarde naquele dia, depois que Tuya acordou, ele viu as garotas à sua frente. Mas quando ele notou Kelvin, tentou avisá-lo para ficar longe da garotinha, mas Kelvin disse para ele abrir os malditos olhos. Então, quando Tuya notou o Slime, percebeu que o grupo de Kelvin eram os aventureiros que salvaram as pessoas, e a garota disse a ele que seu cérebro vazio já deveria ter percebido isso. Aceitando seu erro, Tuya decidiu implorar por perdão, dizendo que estavam errados desde o início. Quando ele se perguntou por que Kelvin nunca revelou a verdade, lembrou-se de como ele tentou ensiná-los a usar suas habilidades, e ao perceber que era um idiota pior do que pensava, decidiu se desculpar com seu novo mestre mais uma vez. No entanto, Kelvin lembrou-lhe do acordo de conceder qualquer desejo, então o perdedor prometeu cumpri-lo. じゃあとりあえず脱げよ。
Man, I'd rather starve. Mais tarde naquele dia, todas as garotas resgatadas foram colocadas em uma carruagem. Então, enquanto Kelvin as observava partir, Miss prometeu enviar Kristoff e o resto do grupo dele para a prisão. Alguns dias depois, um polvo lançou Tuya pelos ares durante o treinamento. Então Setsuna correu em sua direção, tentando cortá-lo. Ela percebeu que não estava arranhado, mas Kelvin tinha se cansado de assistir aos perdedores. Enquanto Setsuna e Tuya se preparavam para o ataque, o polvo se carregou com eletricidade, mas Kelvin tentou avisar Miyabi e Nana para permanecerem focadas e usarem o ambiente para superar a vantagem natural dele. Enquanto continuavam a lutar, os enormes canhões de Sierra se perguntavam por que Kelvin estava tentando treinar os perdedores patéticos, mas Kelvin ocultou que era porque eles eram do seu mundo. Eventualmente, o grupo inútil de heróis conseguiu matar o polvo, mas embora estivessem animados para almoçar, Miyabi sabia que tinha que comer mais do que Nana. No entanto, depois de ver os canhões massivos de Efil e a física de balanço de Nana, ela percebeu que estava em uma desvantagem esmagadora. Enquanto comiam, Kelvin percebeu que ainda eram fracos e se perguntou como se protegeriam de um chefe de masmorra de rank S. Mas quando Toei admitiu que não podiam fazer nada, ele prometeu fugir. Nesse momento, Sierra começou a correr em direção a eles, tendo acidentalmente despertado um dragão de rank S. Mas quando Kelvin perguntou se Toya iria lutar contra ele, ele disse que não poderia colocar seu grupo em perigo e não lutaria batalhas imprudentes. Enquanto as garotas mostravam seu apoio, Kelvin disse a ele que ele passou, tendo intencionalmente testado sua determinação. No dia seguinte, enquanto o grupo do herói estava prestes a partir, Kelvin deu-lhes pingentes como presente de despedida sem revelar o feitiço secreto embutido neles, pois esperava que nunca precisassem ser usados. Logo, os heróis começaram a navegar, mas enquanto Tuya pensava que Kelvin era incrível, ele se perguntava se poderia se tornar como ele. Ao mesmo tempo, Kelvin estava feliz em ver os perdedores irem embora, mas quando Gerard perguntou o que ele pretendia fazer agora, Kelvin disse que queria vingar a destruição de seu reino no Império Lysia. Quando ele se perguntou se eles poderiam fazer isso, Gerard afirmou que eram fortes o suficiente, e achou que Kelvin era um homem incrível. Naquele momento, Ciro esbarrou nele, revelando que um mensageiro havia chegado da guilda. Então, quando ela lhe disse que estavam sendo convocados pelo rei, Kelvin ficou animado para finalmente conseguir um pouco de arroz. Quando chegaram ao castelo, Kelvin descobriu que ele foi construído como uma casa japonesa, então Gerard revelou que o primeiro governante deles reencarnou de outro mundo. Ele pensou que era a razão pela qual o castelo tinha uma forma única, mas quando entraram, Kelvin notou o tatame e entrou sem suas botas. Os outros decidiram fazer o mesmo. Então, ao se curvarem diante do rei, uma garota os recebeu, revelando que ela era a atual governante e disse que seu nome era Tsubaki Fujiwara. Ela agradeceu por derrotarem o dragão da caverna e prenderem os bandidos, mas, ao querer recompensar o esforço deles, pediu a Kelvin que fizesse um desejo. Sem hesitar, Kelvin decidiu pedir um pouco de arroz, dizendo que não queriam dinheiro da cidade falida dela ou do peito achatado dela. Mas Tsubaki ficou feliz por ele ser melhor do que o herói anterior. Decidindo conceder seu desejo, ela prometeu entregar todo o arroz que ele quisesse e revelou o banquete que já havia preparado. Quando Kelvin notou toda a comida diante dele e finalmente viu o arroz, a visão o deixou animado, e ele gritou para finalmente provar um pouco neste mundo. Alguns dias depois, enquanto Kelvin estava almoçando, Tsubaki se juntou a ele à mesa, pedindo-lhe para ficar em sua nação e trabalhar para ela. Mas embora Kelvin dissesse que precisavam voltar para Parth, ela pediu que ele se tornasse seu cuidador pessoal e cuidasse dela de todas as maneiras todas as noites. She won't me! She won't me! Quando ele percebeu que sangue estava prestes a ser derramado, ele agradeceu a ela pela oferta gentil. Então ela decidiu dar a ele uma maneira especial de voltar para casa. Logo, ela os levou a um portal de teletransporte, dizendo que eles poderiam segui-lo até a cidade deles. A única coisa que precisavam era do ID da guilda. Então, quando ela revelou que Léo já tinha dado permissão, Kelvin percebeu que o desgraçado manteve essa habilidade em segredo deles, e assim começaram a entrar. Mais tarde naquele dia, depois de terem retornado a Parth, Kelvin revelou que pretendia comprar uma casa para se afastar da velha bruxa gorda, e logo levou seu grupo para seu novo lar. Quando ele disse para escolherem qualquer quarto, Efil pediu para ficar ao lado dele antes de ir para a cozinha. Mas a única coisa que Gerard estava ansioso era pela sala de treinamento no porão, e o único desejo de Cloto era estar no grande quintal. Mas depois que Kelvin chegou ao seu banho, ele estava animado por nunca mais entrar naquele quarto novamente, porque ele era tão nojento quanto vocês, perdedores, assistindo ao vídeo agora. Antes que se desse conta, as duas escravas da masmorra chegaram para trabalhar como suas empregadas. Então, quando a mulher se apresentou como Ellie, ela disse que o nome de sua filha era Luca. Naquela noite, quando Kelvin tentou dormir, Melfina revelou que ele finalmente tinha mana suficiente para invocá-la. Então, quando ele estava prestes a ver como ela era depois de todo esse tempo, ele levantou a mão.
わずわず好みではある。そうですか。 No dia seguinte, Melfina estava tomando café da manhã com todos. Mas, como os outros a viam pela primeira vez, Gerard perguntou quem era a nova garota no harém dele. Então Melfina revelou que Kelvin a havia invocado na noite anterior. Ao reconhecerem que ela era a deusa da reencarnação, Gerard perguntou se ela era a nova amante de Kelvin, mas Melfina disse que na verdade era sua esposa. Alguns minutos depois, ela começou a comer um prato enorme de muffins, mas ao oferecer recompensar Kelvin por tê-la invocado com sucesso, ela lançou um feitiço de flor que penetrou em seu corpo, chamando-o de graça de Melfina. Enquanto ela explicava que tinha 2 efeitos, disse-lhe que o primeiro impediria completamente o dano de uma ferida que seria fatal uma vez por mês, e revelou que o segundo era a capacidade de reencarnar heróis. Algumas horas depois, Sera e Melfina começaram a lutar pelo direito de dormir ao lado de Kelvin, mas Luca desejava poder um dia lutar como elas. Então, quando Sera despertou um Jin de braço direito Scrimmage, ela avançou contra ela, mas Melfina ativou o vestido divino para bloquear seu ataque antes de ser arranhada no rosto, enquanto as manoplas de Sera perderam sua magia. Após a batalha, ocorreu uma sessão de desenvolvimento de enredo, e quero dizer um desenvolvimento de enredo massivo, mas Kelvin ainda estava pensando nas palavras de Melfina quando ela veio e enfiou um chocolate em sua boca. Mas quando ele viu as bolas pretas, ele disse a ela que enfiaria algo maior e mais preto na boca dela. Enquanto ela se perguntava no que ele estava pensando, Kelvin se perguntava por que precisavam de heróis para derrotar o Rei Demônio. Decidindo explicar tudo, Melfina disse a ele que o Rei Demônio aparecia em ciclos regulares que não podiam ser evitados, e disse que ninguém podia prever que forma o próximo Rei Demônio tomaria. Todos os Reis Demônios possuíam uma habilidade especial chamada Papeias, que podia multiplicar o mal dentro deles para envolver sua personalidade e até mesmo anular todos os danos. Percebendo que isso era basicamente imortalidade, Kelvin se perguntou como diabos eles deveriam derrotá-lo. Então Melfina explicou que os poderes dos heróis invocados eram de uma natureza diferente de qualquer outro neste mundo, e podiam neutralizar a invencibilidade do Rei Demônio. Percebendo que seus ataques seriam igualmente eficazes, Kelvin se perguntou por que as pessoas invocadas eram heróis. Então Melfina lhe disse que era apenas para dar uma aparência adequada. No entanto, ela revelou que havia 2 maneiras de invocar pessoas de outro mundo, e Melfina explicou que era através de teletransporte ou reencarnação. Com o teletransporte, ele poderia trazer uma pessoa viva para este mundo, mas para invocações de reencarnação, ela disse que ele só poderia convidar a alma de uma pessoa morta e reconstruir seu corpo do zero. E em vez de dividir pontos de habilidade entre um grupo de idiotas, invocar uma única pessoa permitiria que ela se tornasse significativamente mais forte. Ao explicar que a reencarnação consumia uma quantidade massiva de MP, ela disse que era melhor ele invocar uma pessoa de cada vez, pois isso permitiria ter outra reencarnação poderosa em seu grupo. No entanto, no dia seguinte, Kelvin estava pronto para usar seu feitiço de invocação e explicou que precisava de guerreiros suficientes para apoiá-los na vingança pela terra natal de Gerard. Naquele momento, ele cancelou a invocação de seus familiares para restaurar seu MP, e Efil deu-lhe uma poção de recuperação para encher sua barra de mana. Com Melfina já tendo começado a invocação de reencarnação, Kelvin decidiu focar todo o seu MP para invocar uma única pessoa, esperando que isso a tornasse forte. Assim, enquanto ele plantava seu cajado para ativar o feitiço, raios de luz emanaram do círculo. Mas quando Kelvin se cansou de esperar, Melfina revelou que o herói invocado ainda estava escolhendo suas habilidades. Nesse momento, um raio atravessou o teto, projetando uma luz celestial do círculo enquanto uma garota aparecia dentro dele. Percebendo que ela era mais jovem do que ele, Kelvin decidiu se apresentar como aventureiro. Então a garota disse que seu nome era Rio, mas mencionou que um anjo lhe disse que ela estava indo para outro mundo. Quando Kelvin revelou que a reencarnou, ele tentou se desculpar por isso, mas a garota o agradeceu e começou a chorar. Nesse momento, ela desmaiou em seus braços, e ao perceber que a reencarnação a havia exaurido, Kelvin também desmaiou por ter usado toda a sua magia. No entanto, naquela noite, Rio eventualmente acordou, mas ao se lembrar de sua vida anterior e de como também havia morrido após lutar contra o câncer por anos, ela saiu. Era a primeira vez na vida que ela estava fora com um corpo saudável, mas ao começar a correr pelo jardim, caiu de cara, nunca tendo usado as pernas antes. Mesmo assim, ela estava animada. Então, quando Kelvin apareceu diante dela, começou a contar sobre sua jornada desde que nasceu neste mundo, e lembrou-a de que ela poderia partir quando quisesse. No entanto, ela desejava ficar com ele, pois sempre sonhou em viver uma aventura no mundo exterior, já que nunca pôde nem ir à escola. Ele lhe deu uma segunda chance na vida em vez de seu sofrimento constante na anterior. Então ela perguntou se poderia se juntar ao grupo dele novamente, desejando que um dia pudesse retribuir por tê-la salvado. No entanto, o nome dela lembrava-lhe de um protagonista isekai inútil diferente, então Kelvin tentou pedir-lhe para mudá-lo, dizendo que Rio era o nome mais inútil que ele já tinha ouvido.
mas com o cérebro da garota muito inútil para pensar, ela decidiu mudar seu nome para Rian. Então Kelvin decidiu aceitar e disse que fingiriam ser irmãos na frente de estranhos na cidade. Então, como ela estava animada por ter um irmão, começou a chamá-lo de Oni-chan, e Kelvin a acolheu em seu mundo de fantasia e feitiçaria, dizendo que eles estariam ocupados. Naquela mesma noite, Kelvin acordou e viu Sierra dormindo ao lado dele, lembrando que toda a batalha deles era sobre quem dormiria em sua cama. No entanto, ele percebeu que os enormes canhões de Melfina estavam atrás dele também. That one there was a violation. Personally, I wouldn't do that. Enquanto ele olhava debaixo do cobertor, percebeu que seu novo relacionamento de irmão obcecado estava começando bem, e se perguntou por que diabos ele tinha uma casa se eles dormiam na cama dele de qualquer maneira. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Algumas semanas depois, enquanto Kelvin e as garotas estavam dentro da floresta, Ellie se perguntou por que ele as convidou. Então Kelvin revelou que queria aumentar os níveis delas. Quando Ellie tentou dizer que nunca tinha lutado contra monstros antes, Kelvin revelou que eles usariam sua habilidade de compartilhamento de experiência, e Melfina explicou que a XP adquirida ao derrotar monstros seria compartilhada entre o grupo. Ao mesmo tempo, seu grupo estava aniquilando todos os monstros na floresta, então, enquanto as empregadas inúteis e Ryan subiam de nível 10 vezes, Kelvin percebeu que a habilidade estava funcionando. Nesse momento, Efil sentiu um monstro no fundo da floresta, e usando comunicação por pensamento, ela disse a Kelvin que ele estava vindo em direção a eles. Mas ao perceber que era um monstro errante, ele disse para deixá-lo passar. Naquele momento, um lobo demoníaco materializou-se das sombras, exalando uma aura mágica. Quando Kelvin avançou em direção a ele, suprimiu-o com uma pressão de ar imensa, forçando seus pontos de vida a diminuírem, antes de selá-lo como sua mais nova invocação. As damas ficaram impressionadas com a cena, e Rihanna achou que ele era incrível, mas Kelvin invocou o monstro como um cachorro para ficar com eles. Antes que se desse conta, Efil ativou seus olhos de visão à distância para ver o grupo de Urd se aproximando. Mas quando chegaram, Kelvin se perguntou por que suas caras feias estavam patrulhando a floresta. Então Urd lhe disse que tinham sido designados para matar uma dúzia de monstros para o exame de Rank B. Nesse momento, Urd notou as garotas e se perguntou por que o harém de Kelvin estava crescendo. Mas seus caras inúteis estavam com ciúmes, porque ele tinha um bando de garotas, enquanto eles nunca tiveram uma sequer em toda a vida. Depois que os idiotas fugiram chorando, Sierra e Gerard voltaram, revelando que já tinham matado todos os monstros na floresta. No entanto, Kelvin percebeu que estragou o exame de Urd, e Efil ativou seus olhos de visão distante para confirmar que realmente não havia monstros à vista. Então, após retornar à cidade, Kelvin pediu desculpas a Urd por arruinar o exame do grupo dele. Mas Urd disse a ele que seu grupo havia se tornado extremamente poderoso e que mereciam se tornar de classe S. Alguns dias depois, na mansão, Sierra sentiu que um grupo de bandidos havia cercado sua casa e estava planejando invadir. Quando Kelvin ativou seus olhos de visão à distância, ele percebeu que os homens estavam abaixo do nível 20, mas descobriu que o líder estava no nível 26. Pensando que era a chance perfeita para Rian provar a si mesma, Kelvin disse a ela para eliminar todos os idiotas, e ela concordou em finalmente testar seus poderes. Quando Cloto liberou um mini slime para ajudar na comunicação de pensamento, Kelvin passou a detecção de presença para ela, e ela soube onde estavam todos os inimigos. Nesse momento, Kelvin deu a ela uma lâmina, chamando-a de espada de mitril ressonante, e disse que era sua nova arma. Enquanto isso, do lado de fora, o líder dos assassinos estava esperando para vingar a captura de Kristoff, pensando que os heróis tinham ajudado Kelvin, e direcionou seus homens para dentro. Mas quando Rian cortou um deles, o cachorro matou outro, e Sierra pensou que ela tinha potencial para aprender esgrima de nível S. Em poucos minutos, Rian havia aniquilado completamente os assassinos e estava animada por completar sua primeira missão. Durante todo o tempo, o líder estava esperando atrás dos arbustos, mas ao notar que a casa inteira estava silenciosa, ele assobiou para chamar seus homens de volta, mas Kelvin disse-lhe que estavam todos mortos. Ao ouvir essas palavras, o homem percebeu que Kelvin deve ter derrotado Kristoff sem ajuda. Mas a ameaça estava animada. Dentro da cidade de Trizen, um grupo de lords estava reunido na mesa redonda. E quando o imperador começou a dizer que os convocou para um assunto sério, o general dragão chamado Asgrad deduziu que era sobre o comércio de escravos. Quando o general das feras chamado Tristen admitiu que era responsável, o general dos cavaleiros disse que suas ações eram imperdoáveis e revelou que as outras nações estavam começando a formar uma aliança para uma guerra. No entanto, Tristen sugeriu que eles iniciassem a guerra, dizendo que seus exércitos fracos não eram páreo para eles e que finalmente poderiam alcançar seu desejo de unificar o continente. Perguntando-se se ele estava pensando com seu cérebro achatado, o general gostosão Shadora disse a ele que as outras nações não eram tão fracas, mas Asgard revelou que eles tinham um monstro especial que estavam esperando para revelar. Mesmo assim, Dan era contra a guerra, dizendo que a ideia era ridícula. Mas como estavam empatados na decisão, o imperador ordenou que o quinto general fosse convocado para a reunião. Assim, quando o filho de Dan passou pela fila de mulheres traumatizadas, ele entrou em seu trono onde várias delas estavam desmaiadas.
mas o General Clive decidiu se exibir para ele, perguntando se ele achava que ele era bonito. Brother, what's that? What's that, brother? Ao mesmo tempo, Kelvin e seu grupo estavam viajando pela Floresta Crest na esperança de encontrar uma aldeia de elfos, porque no dia anterior, Leo havia dito a Kelvin que o reino de Tricen enviou os assassinos para atacá-lo, e ao revelar que eles também estavam atacando a nação vizinha, Gon, ele pensou que pretendiam invadi-la. Como Kelvin imaginou que eles haviam declarado guerra, Leo o alertou para ter cuidado, dizendo que Tricen poderia atacá-lo novamente. Nesse momento, ele mostrou-lhe uma carta do Rei das Feras de Gon, dizendo que estava oferecendo um exame promocional de Rank S. Então, enquanto Rion achava incrível que Kelvin tivesse recebido um convite de um rei, Melfina revelou que o Rei das Feras também era um aventureiro de Rank S que deixou sua casa para ficar mais forte. Com o rei sendo igualmente forte, Cira começou a se perguntar por que eles estavam sendo designados para proteger uma aldeia élfica como exame de Rank S de Kelvin. Então Kelvin explicou que o rei desejava permanecer neutro na guerra. Nesse momento, uma flecha caiu em seu caminho, mas quando Kelvin percebeu que estavam cercados por elfos, ele revelou sua carta, explicando que o rei de Gon os havia ordenado a vir. Naquele momento, um homem apareceu diante deles, pedindo desculpas por sua ignorância, e se apresentou como Nelras, o ancião da aldeia. Enquanto ele agradecia por terem vindo, ele notou Efil e começou a se perguntar como ela ainda estava viva. No entanto, depois que chegaram à aldeia, Nelras pediu desculpas por tê-la confundido com outra pessoa, mas Kelvin exigiu saber de quem ele estava falando, dizendo que isso poderia dar uma pista para descobrir de onde Efil veio. Então, conforme Nelras concordou, ele começou a explicar a história. 20 anos atrás, eles viviam em uma floresta no continente ocidental até serem atacados pelo Rei Dragão de Fogo, que exigiu que oferecessem a elfa que o derrotou em batalha. Assim, enquanto ele começava a queimar a aldeia, uma garota chamada Lumil decidiu enfrentá-lo e se ofereceu como sacrifício antes de ser levada pelo dragão. A elfa era a sósia de Efil, mas como Rion achava que ela era corajosa, Nelras revelou que seu corpo foi eventualmente encontrado dentro da floresta. A descoberta os fez temer que o Rei Dragão de Fogo retornasse e os forçou a deixar o continente ocidental. Com Efil tendo tido a maldição do Dragão de Fogo, Cera começou a se perguntar se Lumil era sua mãe, mas Melfina revelou que o sangue do dragão teria sido forte demais para ela. Ela pensava que seu pai era definitivamente humano, embora sua mãe provavelmente fosse a própria Lumil. Notando que ela estava triste, Nelras decidiu se desculpar por não ter ideia de onde ela veio, mas Efil disse a ele que estava feliz por estar cercada pelos melhores camaradas. Mesmo assim, Kelvin começou a se perguntar como os elfos estavam sendo abduzidos pelo reino de Tricen. Então Nelras explicou que seus monstros estavam liderando o caminho até a aldeia e anulando suas barreiras na floresta. Nelras disse que eles tinham perdido vários de seus parentes e afirmou que nem os soldados Gon conseguiram detê-los, mas Cera prometeu protegê-los. Naquela noite, o exército de Tricen começou a marchar em direção à aldeia com um grupo de monstros, e como o comandante Cabeça Dura pensou que os soldados Gon estavam escondidos, ele disse aos seus homens para se prepararem para uma emboscada. No entanto, quando um dos homens começou a dizer que eram imparáveis, ele caiu de um ataque e uma flecha de luz matou o segundo. Quando verificaram o corpo dele, notaram apenas um ferimento, e o comandante se perguntou como isso era possível, já que ainda estavam a 1 milha de distância da aldeia dos elfos. Nesse momento, outro foi eliminado e flechas mataram vários outros. Então, enquanto o comandante dizia aos outros para se esconderem, os perdedores desapareceram. Ao mesmo tempo, Kelvin estava direcionando Efil para seus alvos, e ela achou seu novo arco de sombra de Rank S incrível. Mais cedo naquele dia, Kelvin havia construído uma torre de vigia usando muralha de adamantina. Com a névoa azul falsa de Melfina tornando as paredes invisíveis do lado de fora, Cira havia aprimorado os fossos com sua magia negra. Para torná-lo inexpugnável com Gerard. Com as garotas prontas para a batalha, Kelvin lembrou-as de proteger a aldeia e advertiu-as para não danificar as florestas. Logo, um soldado correu de volta para o acampamento, relatando que eles haviam sido dizimados por um inimigo desconhecido e que até mesmo o comandante havia sido capturado. Ele pensou que eram um grupo de aventureiros, mas as garotas estavam aniquilando todos os monstros ao mesmo tempo. Quando chegaram, a visão deles fez o soldado inútil ficar com medo. Mas com o general desesperado para vencer, ele soprou uma concha para convocar o Senhor Gigantesco. Naquele momento, o gigante acordou, mas Rian estava animada, então Melfina disse-lhe para derrotá-lo, chamando isso de um teste para se tornar uma aventureira completa. Quando ela perguntou se conseguiria lidar com isso, Rian disse que sim e correu com o lobo. Ao mesmo tempo, o comandante inútil disse ao gigante para acabar com eles. Mas quando ele errou o soco, Rian e o lobo começaram a subir pelo braço dele. Por trás, a espada dela quebrou no crânio dele, mas ao desviar do golpe de volta, o gigante socou o chão para afastá-la. Felizmente, ela conseguiu sobreviver ao ataque. Então, enquanto começava a avançar novamente, pegando novas espadas de Cloto, eles subiram pelo braço dele novamente. Combinando poderes, eles circularam ao redor do corpo dele para gerar relâmpagos suficientes que o derrubaram.
Mas quando o bêbado ordenou que o gigante se transformasse, ele explodiu em chamas instantaneamente. Com seus poderes divinos, ele tentou esmagá-la, mas Rian lançou-se em sua direção. E quando ela pensou que ele ainda estava fraco, trabalhou com o lobo para gerar outro raio que o destruiu por dentro. Isso fez os soldados fugirem, mas Vai-An estava orgulhosa de sua vitória. Enquanto isso, Kelvin estava assistindo a tudo. Mas quando ele bloqueou um ataque repentino, a cara inútil do Clive apareceu diante deles. Quando ele notou Efil, pensou que ela era a garota mais atraente que já tinha visto e ordenou que ela fosse sua escrava, ativando seu encanto de escravo, mas Kelvin o apagou. Quando Clive se perguntou por que seu rosto repugnante estava se intrometendo, ele revelou que era o general dos Cavaleiros Mágicos de Thyssen. Mas Kelvin disse-lhe para ficar longe de sua mulher. Ao decidir ativar seu olho avaliador, ele descobriu que Clive tinha habilidades únicas e se perguntou se ele havia reencarnado. Mas Clive se perguntou como ele viu através de sua habilidade passiva de ocultação de Rank A. Enquanto ele se perguntava se Kelvin também havia reencarnado, Kelvin disse a Efil para se esconder dentro das paredes. Assim que ela escapou, Kelvin aproveitou a distração de Clive e liberou um vento forte que os afastou. Imediatamente, ele ativou um feitiço de cancelamento que consumiu a torre, transformando as partículas em bordas de obsidiana. Mas quando um foi lançado em direção a Clive, ele conseguiu bloquear com uma barreira antes de repelir. O perdedor disse a Kelvin que ele era o protagonista deste show sem valor, e o chamou de personagem secundário inútil. Mas as lanças de Kelvin lançaram-se contra ele novamente. No entanto, elas não conseguiram atravessar a barreira. Então, enquanto Kelvin disparava contra ela, Clive disse-lhe que nada poderia penetrar sua barreira de hélice e repeliu todos os ataques. Naquele momento, Kelvin percebeu que ele era forte. Mas enquanto ele conseguia bloquear um ataque, suas lanças mantinham o resto das garotas afastadas. Pelo olhar hipnotizado nos olhos dela, Kelvin percebeu que Clive havia encantado todo o seu grupo. Mas Clive ainda queria adicionar Efil ao seu grupo. No entanto, quando um disparo de laser penetrou sua barreira, Clive percebeu que Efil o havia disparado. Nesse momento, os golems de Kelvin apareceram para se juntar à batalha. Então, enquanto Kelvin explicava que deu a eles almas para que agissem de forma autônoma, Clive percebeu que ele usou magia negra. Quando os golems se chocaram com as garotas, Kelvin percebeu que finalmente teriam uma luta sem interrupções. Naquele momento, Clive preparou seu cetro. Então, enquanto eles lançavam-se alto no céu, Kelvin desviou de seus ataques e voou em sua direção. Mas Clive disse a ele que era invencível. Imediatamente, Kelvin o sobrecarregou com ataques, forçando-o a manobrar para se desviar. Mas quando Clive ofereceu torná-lo seu servo, ele liberou feixes de energia que seguiram Kelvin pelos céus até ele destruir suas bordas. Mesmo assim, Clive achou que poderia matá-lo e disparou mais feixes de energia. Mas Kelvin percebeu que estavam atingindo as garotas, e tentou avisá-lo para parar. Mas Clive não se importava nem um pouco com suas mortes. Sem qualquer outra opção, Kelvin decidiu ascender ainda mais para o céu para afastá-lo. No entanto, Clive começou a dizer que os humanos eram insignificantes neste mundo, pois ele era superior a eles, e revelou que o poder que adquiriu quando reencarnou lhe permitia fazer o que quisesse como se fosse Deus. Então, quando Clive exigiu saber se ele estava gostando de sua nova vida, Kelvin disse que só gostava de lutar contra oponentes fortes. Mas quando Clive lançou a barreira Helix, Kelvin invocou a borda do vórtice, e ao colidirem, o imenso poder eventualmente se espalhou em uma luz ofuscante. Depois que se dissipou, o cetro de Kelvin derreteu, mas Clive descobriu que estava marcado. A realização o fez perder a cabeça, mas Kelvin fez Clotho devorar seu longo cajado enquanto Clive ameaçava lhe dar uma lição. Decidindo liberar seu verdadeiro poder, Clive ativou seu feitiço supremo de classe S. Então, enquanto seu cetro absorvia o vento na atmosfera, criando uma enorme barreira, ele liberou um poderoso tornado que agitou toda a floresta. O vento poderoso começou a soprar todos para longe, mas quando Kelvin puxou um bastão negro de classe S, ele ativou a magia em sua manopla para criar o maior feitiço conhecido neste mundo, despertando o poder da foice da morte. Então, enquanto voava em direção ao tornado, ele o cortou ao meio, forçando-o a se dispersar. No entanto, Kelvin achou que seu bastão negro ainda precisava de alguns ajustes, pois percebeu que Clive tinha apenas perdido as pernas. Mas quando tentou acabar com ele, Clive desapareceu naquele instante. Nesse momento, Kelvin avistou um homem em um golem, então, ao dizer que era Tristan, afirmando que foi ele quem sugeriu o plano para atacar a aldeia élfica, Kelvin ordenou que devolvesse Clive. No entanto, Tristan disse que o idiota ainda era valioso, mas quando Kelvin percebeu que o golem tinha um poder especial, Tristan disse que estavam admitindo a derrota e desapareceu instantaneamente. Alguns minutos depois, após Efil retornar à aldeia, ele contou aos elfos que eles haviam derrotado o exército de Tristan e disse que a aldeia estaria segura. Esta notícia os deixou animados, então Nelras ordenou que preparassem um banquete para celebrar a vitória. No entanto, quando Gerard decidiu imitar a declaração de Kelvin de que Efil era sua mulher, Efil admitiu que as palavras dele a deixaram feliz. Nesse momento, Kelvin se materializou atrás dela, perguntando o que aconteceu, mas a emoção avassaladora fez seu cérebro inútil esquentar e a levou ao clímax.
No reino de Tristan, Clive finalmente acordou de estar inconsciente, mas ao perceber que estava acorrentado, Tristan disse-lhe que tinha curado suas pernas, mas uma bola de espinhos esmagou seu corpo. Ao explicar que pretendia testar suas armas amaldiçoadas nele, tendo descoberto que ele reencarnou, chamou-o de sujeito de teste perfeito e disse que o manteria vivo, então as garotas começaram a perfurá-lo ao mesmo tempo. De volta à aldeia dos elfos, todas as pessoas estavam celebrando a vitória, mas Kelvin estava longe na colina. Quando Efil chegou, revelando que Nelras lhe deu um item pertencente a Lúmio, ela percebeu que realmente era sua mãe, e disse que estava feliz por ter vindo a esta aldeia. Então, enquanto Kelvin usava o item para prender o cabelo dela, Efil pediu para continuar servindo-o, mas Kelvin estava feliz em continuar tendo uma trabalhadora pro Bono, especialmente uma que era profissional para seu osso. Nesse momento, os outros chegaram, mas quando uma garota correu para os braços de Kelvin, ele se perguntou quem era a criança inútil, mas ela se desculpou por aparecer nessa forma. Ela disse a eles que era o rei das feras de Gorm e, ao explicar que tinha um item que mudava sua forma, anunciou que tinha observado o exame e declarou que eles passaram. Ao revelar que a cerimônia oficial de promoção seria realizada em 4 dias e que Kelvin teria uma batalha simulada com outros aventureiros de Rank S, ela esperava que ele estivesse pronto. No entanto, a ideia de lutar contra outros de Rank S deixou Kelvin animado, e ele começou a dizer que mal podia esperar pela batalha. Assim, enquanto Sera pensava que ele era um caso perdido, Efil disse que ele sempre seria um viciado em batalhas. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.